Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E hoje eu vim compartilhar com vocês a matéria a respeito da morte do Pelé, que ontem faleceu. E antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu pedi para você humildemente dar uma força aqui no canal, com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, assiste o último vídeo que nós postamos lá, o remake, o react lá do vídeo do Voice Maker, né? O amigo culto dos The Boys com o Seven. Tá muito engraçado, vai lá, assiste, dá uma força lá. Mas esse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho de assunto sério, né, cara? Eu geralmente, cara, eu já expliquei aqui, eu não gosto de falar no meio artístico, acho que o meio artístico e político são duas classes mais hipócritas que tem nesse país, mas às vezes eu abro algumas exceções, principalmente quando fala na morte de uma personalidade, não qualquer personalidade, mas sim aquela personalidade que ajudou a formar a cultura no nosso país, não é? Que deu muitas contribuições e muitas alegrias para o povo brasileiro do passado. E o Pelé é uma dessas pessoas, né, cara? Eu lembro que na Copa desse ano, né, cara, durante o jogo lá do Brasil contra a Coreia, no final da partida, os jogadores chegaram lá, fizeram uma homenagem linda para o Pelé, que estava internado. Eu nem sabia que ele estava internado. E assim, cara, é como dizem, né, mano? Para morrer, basta estar vivo, né, cara? E nós vamos estar lendo aqui a matéria, que eu vou compartilhar aqui com vocês, não é? Vou até tirar os óculos, cara, para poder ler aqui a matéria, né, cara? Então, vamos ler aqui, ó. Morre, entendeu? Qualquer coisinha, cara, eu deixo a matéria o link da matéria, do primeiro comentário fixado aqui embaixo, caso você queira ir lá depois e ler, né? Vamos ver aqui, ó. Morre Pelé, o maior jogador da história do futebol, aos 82 anos. Vamos lá. O rei do futebol havia completado hoje, quinta-feira, 29, ou seja, ontem, um mês de internação em hospital de São Paulo, onde reavaliou o tratamento quimioterápico e foi diagnosticado com uma infecção respiratória. Vamos ler aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Entre aspas, né? Abre aspas. Eu nunca pensei que ia ser grande, fecha aspas, afirmou Pelé em entrevista exclusiva à CNN em 2020. Edson Arantes do Nascimento, que morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira, dia 29, em São Paulo, não foi apenas grande, foi o maior, foi o rei do futebol. Vamos lá. Pelé completou hoje um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em 29 de novembro. Pelé deu entrada no hospital para reavaliar o tratamento quimioterápico e foi diagnosticado com uma infecção respiratória. O eterno camisa 10 da seleção brasileira morreu às 15h27 em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia, segundo o boletim médico. O craque vinha tendo cuidados paliativos, recebendo medidas de conforto para aliviar dores e falta de ar. Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor em 4 de setembro do ano passado. O ex-jogador chegou a ficar estável após a cirurgia, mas teve de retornar para a unidade de terapia intensiva, a UTI, em 17 de setembro, depois de um quadro de instabilidade respiratória. Quando se recuperou, foi encaminhado para a unidade de tratamento semi-intensivo. Em postagem no Instagram desta quarta, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, afirmou que os dois passariam o Natal no hospital e, em tom de brincadeira, disse que transformaria o quarto em um sambódromo. Vamos lá. Continuando aqui.
A importância de Pelé foi tamanha que é possível falar que, a partir dele, o mundo mudou a forma de ver os jogadores e a seleção do Brasil. Foi por causa dele, por exemplo, que os conflitos em Biafra, na Nigéria e no Congo belga foram interrompidos por umas horas em 69. Isso eu não sabia, cara. Isso eu não sabia. Nesse período, os envolvidos aceitaram uma trégua para assistir ao time comandado pelo rei. O único que pôde bradar que foi responsável por parar uma guerra. Cara, você vê brasileiros participando da história, tá vendo? E a gente pensando que o brasileiro ia só pra zoar, olha só. Nesse período, os envolvidos... aqui embaixo. Esse foi o tamanho de Pelé, que em uma trégua em que a globalização parecia possível apenas da ficção científica e os salários de jogadores de futebol ainda tinham dimensões terrenas, conseguiu se tornar conhecido dos quatro cantos do planeta e fazer do nome uma marca. Cara, esse negócio aí, para você ver a diferença, né, do passado, os jogadores ganhavam salários não tão altos, né, e jogavam com amor a camisa. Hoje não, hoje eles têm salários milionários, então se eles perderem uma partida, estão nem aí, vão continuar recebendo e ainda vão ganhar patrocínio, né, cara? Então, Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940, a cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Era filho de Celeste Arantes, com João Ramos do Nascimento, jogador de futebol que, dentro de campo, era chamado de Dondinho, com passagens pelo Fluminense e Atlético Mineiro, onde está passando aqui agora. Seu time mais marcante, porém, foi o Vasco de São Lourenço, Minas Gerais, e por razões extracampos. No já falido clube mineiro, Dondinho jogava como goleiro Bilé, cujas atuações animavam seu filho, o jovem Edson, que gritava seu nome em cada boa defesa. Porém, a dificuldade em falar o nome do jogador fez com que as pessoas zombassem no menino. Pô, o cara tá sofrendo bullying, cara. Pô, sacanagem. O chamando de variações do nome do goleiro, de Bilé para Pilé e depois Pelé. Eu não sabia disso, velho. Tô com dizer que o nome dele, Pelé, começou por causa de um bullying. Legal, entendeu? Vamos lá. Pelé começou sua carreira profissional do Santos com apenas 15 anos, estreando e anotando seu primeiro gol em partidas contra Corinthians de Santo André. Porém, na época, seu apelido do Santos era Gasolina. Ainda bem que não chamaram ele de Petróleo, né, então. Nome que perduraria por pouco tempo e que seria substituído por seu apelido de infância, Pelé. Melhor, tem mais sentido. Com apenas 16 anos, o jovem que havia feito sua estreia como profissional há menos de um ano, se tornou titular absoluto do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista em 1957, com 17 gols. E ajudou o Brasil à conquista da Copa Roca. Nunca ouvi falar disso aqui. Seu desempenho com a amarelinha o credenciou para ser convocado para a Copa de 58, com uma aposta do técnico Vicente Feola, contrariando o psicólogo da época que afirmava que Pelé era muito jovem para a seleção. Entre aspas, você pode estar certo, mas não sabe nada de futebol. E eu vi o Pelé jogando, fecha aspas. Pra você ver, né, a diferença entre o cara ali, ele viu o garoto e viu o Pelé e viu o potencial no menino. Diferente do Tite, que vai lá e coloca um imbecil para bater o pênalti no lugar do Neymar do último jogo, né, cara? Então, vamos lá. Pelé era diferente e mostrou isso na Copa. Após começar no banco as primeiras duas partidas do torneio, ele e Garrincha iniciaram o jogo contra a União Soviética, que teve um final que se repetiria todas as vezes em que os dois bastiões do futebol atuaram juntos. Vitória para o Brasil. Uhul! A partir de então, Pelé e Garrincha não sairiam mais do time, que rumou até o final, desbancando
país de Gales, França, e os anfitriões suecos da grande final. No jogo decisivo, o jovem de 17 anos desfilou do gramado do Råsunda Stadium, o futebol que começava a encantar o Brasil e o mundo. Pelé foi responsável por 2 gols do placar de 5-2, sendo o primeiro uma pintura chapelando o zagueiro nórdico para então fuzilar a meta adversária. Isso antes mesmo de atingir a maioridade. Nossa, cara. Após o apito final, Pelé cumpriu a promessa que fizera ao pai aos 8 anos antes, ao vê-lo dos prantos após o maracanazo. Não chore, papai. Eu vou ganhar uma Copa do Mundo para você. Após garantir o primeiro título mundial do Brasil, Pelé volta ao Brasil e ao Santos, já com status de estrela, com o título de maior jogador jovem da Copa de 1958. Mano, Pelé. Aqui, ó, e neste momento que nasce uma das maiores equipes de todos os tempos, que além de Pelé, contavam com estrelas como Pepe, Coutinho, Durval e Mengalvio. Linha de frente histórica do futebol mundial. Foram eles que transformaram a década de 1960 da década centista, faturando o time praiano de 8 campeonatos paulistas e na época cobiçando e disputando não só pelo seu valor simbólico, mas por dar vaga da Taça do Brasil, o Campeonato dos Brasileiros Estaduais, que na época era equivalente ao Campeonato Brasileiro. Mano. Tô dando uma passada aqui. Qualquer coisa, eu deixo aqui embaixo a matéria do primeiro comentário fixado aqui embaixo, porque é muita coisa que tem aqui, velho. É muita coisa, cara. A Copa de Pelé, em 1958, mesmo o jovem Pelé foi peça essencial para o primeiro título do Brasil da Suécia. Porém, o posto de craque do time era de Didi. Não é o Didi dos Trapalhões, tá? Então, apesar que hoje em dia quase ninguém sabe quem foram os Trapalhões, né, cara? O maior grupo humorístico que já existiu. Pena que depois da morte do Mussum e do Zacarias, o grupo acabou. Apesar que os mais engraçados eram o Mussum e Zacarias. Renato Aragão nunca foi tão engraçado assim. Vamos lá. Em 1962, uma lesão abreviou sua participação no torneio, assim como em 66. Sempre acontece isso, cara. Com 29 anos, Pelé sabia que a Copa do México, em 70, sabia que a Copa do México, em 1970, poderia ser sua última em alto nível. Para tal, se preparou como nunca e teve seu lado aquela que é considerada a melhor seleção de todos os tempos. Vamos ver aqui. Cara, eu não vou ler toda a matéria porque a matéria é grande, tá? Tem muitas coisas, né? Que fala aqui sobre o Pelé, acerca das suas polêmicas, né, cara? Que, por exemplo, que tá falando polêmica fora do campo. Em 21 de fevereiro de 1963, Pelé se casou com Rosemary dos Reis Chuib. Eles tiveram 2 filhas e um filho, Kelly e Cristina. Jennifer e Edson, mais conhecido como Edinho. Então, o casal se divorciou em 82, olha só o ano que eu nasci, 82. Em maio de 1914, Edinho foi preso e condenado a 33 anos. Eu lembro disso aqui, cara. Por lavagem de dinheiro e narcotráfico. Cara, eu não quero ler essas polêmicas aqui não, cara. Eu sei que teve lá, em 81, 86, Pelé teve um relacionamento com a apresentadora Xuxa. Ela tinha 17 anos. Não. Cara, eu não quero... Eu tô acabando lendo esses trechinhos aqui, mas eu não quero ler essas partes, cara. Entendeu? Porque eu quero focar somente dele como grande jogador. Porque a gente sabe que o Pelé, como ser humano, ele tinha seus defeitos, tá? Não estou passando pano nem nada. Teve lá polêmica lá com o filho dele que foi preso. Também teve uma outra filha lá, na qual, de início, parecia que ele não... É questão de, assim... assumir a paternidade de uma filha. Aí depois teve lá uma treta dele com o Romário, relacionado à construção dos estádios de futebol lá na Copa de 2014, a
Copa do 7-1, né, aqui do Brasil, onde o... É aqui a minha opinião, né, cara? Não precisava construir estádios aqui no Brasil para a Copa de 2014. Era só reformar os que já tinham, né? E usar o dinheiro para construir um hospital. Mas o Pelé foi lá e disse... não se constrói a Copa sem estádio, entende? Então, e o Pelé falou... O Romário, o Pelé calado é o poeta. Aí que gerou uma treta entre o Romário e o Pelé. Então, assim, cara... Mas uma coisa é inegável. O Pelé... Ele trouxe muitas... Entendeu? Assim, polêmicas à parte, né, cara? A vida pessoal do Pelé, da sua família, não me interessa, cara, entendeu? Mas assim, ele como jogador, ele trouxe muitas alegrias para o povo brasileiro, ele trouxe uma grande contribuição para o futebol, sabe? Ele, como falei, ele como ser humano tem seus defeitos, mas também teve suas qualidades, né? E aí é triste, cara, entendeu? Que negócio, cara. Para morrer basta estar vivo, né? Nós já sabíamos que ele estava internado. E assim, cara, ele foi um cara que trouxe muitas alegrias, cara. E merece ser lembrado por isso, merece ser homenageado, sabe? Pelo que eu li em outra matéria, parece que o velório dele vai ser do mesmo dia que vai ser a posse do cachaceiro de 9 dedos, né, campeão? Ou seja, após a posse do ladrão, parece que vai ser um velório do Pelé, que até onde eu sei vai ser um evento fechado só para famílias e amigos, né, cara? Mas é esse negócio, cara. O Pelé foi grande, ele foi o maior, muitos consideram ele o maior atleta do século, o maior atleta que o Brasil já teve, né? Considerado o rei do futebol, não é? Mas é aquele negócio, cara. Jesus, uma vez ele falou, cara, uma passagem que Jesus uma vez disse: do que importa você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Tolo! Ainda hoje alguém pedirá a sua alma. E é isso, cara. Não importa. Todos nós uma hora vamos ter que prestar nossas contas, né? Uma hora todos nós vamos ter que encarar o último desafio da morte, cara. E Pelé teve a sua passagem aqui neste mundo, né? E ele teve grandes contribuições, cara. Não tenho muito o que dizer a isso, né, cara? Fica aqui a minha homenagem, né? Aos fãs, aos parentes, familiares, amigos, né? Fica os sentimentos, meus respeitos, né? Pêsames. Não sabemos onde atualmente está a alma de Pelé. Deus sabe, não é? Porque isso é uma coisa que cada um vai prestar pessoalmente. Mas eu oro a Deus para que Deus esteja consolando o coração dos parentes e amigos. Porque é inegável que Pelé foi um dos maiores jogadores e atletas desse século, cara. E gostaria muito que a próxima geração de jogadores que vai jogar as futuras Copas pudesse ver a história desse homem dos gramados e se inspirar, cara. E é triste, né, cara? Porque justamente no ano em que o Brasil precisava tanto de um Hexa para poder recuperar o orgulho de ser brasileiro por causa da porcaria das eleições que nós tivemos, né, cara? Eu comentei várias vezes aqui que o Hexa seria bom para animar o povo brasileiro. Além de termos perdido a Copa, o Brasil também perdeu esse grande homem. Mas deixa aqui o seu comentário acerca disso, né? Bem, o vídeo já está longo, está 19 minutos. Comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Meus respeitos, como já falei, meus respeitos à família, amigos, parentes e aos fãs. Mas deixa aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando grandemente você nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui.